Estamos ao vivo, meu amigo Leonardo. Seja Pois é, querido. bem-vindo. Um Mais grande uma semana. abraço. Mais 15 dias se passaram, né? É, passa Tô rápido, gostando né? da iluminação. A iluminação tá boa aí, tá Você show. viu? Você pegando É, umas rapaz. dicas. A gente vai terminar assim, pronto para fazer a emissora TV, tá sentindo, né? Todo mundo se aprimorando. Mas é uma alegria, meu amigo. A gente tá junto aqui hoje mais uma vez, falar de um tema que de fato toma conta de tantas pessoas, né? O estresse ele tem componentes variados, físicos e emocionais. E como todas as forças da alma, ele tem seus dois lados, né? Sem o estresse, nós não estaríamos aqui, porque os nossos ancestrais não teriam tido força, através de um medo profundo de estresse, de correr de animais maiores e se salvarem nas savanas do passado. Essa resposta instintiva de correr, medo e perigo, é muito fundamental em muitos momentos da vida, só que, obviamente, de lá para cá, das savanas para cá, mudou muita coisa. E às vezes essa resposta que deveria ficar apenas no momento específico, ela se delonga e aí passa a ser prejudicial. Como tudo na vida, a dose é que torna a coisa um remédio para veneno, né? Pois é, eu queria começar falando de uma figura notável, que é o Hans Selye, que Uhum, ele foi indicado ao prêmio Nobel umas 10 vezes pelo trabalho que ele teve ao longo da vida dele. E ele foi um dos primeiros indivíduos, ele era médico e também fez o doutorado na parte química. Uh, Foi lá, era da Áustria, mas também trabalhou nos Estados Unidos, no Canadá. E ele foi a primeira pessoa quem de fato trouxe esse tema do estresse para o uhum, comportamento humano e para a biologia, porque muitas vezes nós pegamos os termos que são até de outras áreas e colocamos para a nossa área, ou da biologia ou do comportamento humano. E o Hans Selye, ele estudou as consequências desse estresse no corpo e ele basicamente colocou em forma biológica o que o Rossandro começou introduzindo, que tem sim uma resposta adaptativa, e ele colocou a síndrome geral de adaptação. No entanto, uhum. quando esse estresse é muito permanente, que a gente chama de estresse crônico, a gente acaba gerando um esgotamento. Por quê? Porque a nossa capacidade de se adaptar acaba se perdendo e os benefícios acabam sendo menores do que os malefícios para a nossa saúde mental, para a nossa saúde não só mental, mas a saúde como um todo, a saúde Como um física, todo. digamos assim. É verdade, a gente poderia até dizer, né, Léo, que hoje em dia o estresse está muito mais, diante das circunstâncias sociais nas quais a gente se encontra, uma variedade de, digamos, demandas para cada um de nós, né? Todo mundo tem um conjunto imenso de demandas que faz com que hoje a gente possa perceber que o estresse ele está muito mais, um, digamos, um disparo muito mais que tem nos prejudicado do que nos ajudado, né? Porque os Uhum, riscos eminentes que nós tínhamos no passado, eles são muito menores. É diferente, uhum, por exemplo, de um risco controlado. Um corredor de Fórmula 1, ele precisa do estresse para dar, né, aquela liga na hora que ele está dentro de um carro, para ele ficar com super atenção sobre tudo que está acontecendo. Ele termina se adaptando a isso, até porque é um estresse que ele sabe que vai acontecer no momento específico, ou nos treinos, acontece também com jogadores de alta performance, que aquela carga de estresse é muito voltada para aquilo, então aquilo é muito adaptado, e a pessoa convive com aquilo. Ou pessoas, por exemplo, que adoram eventos. Pessoas que trabalham com eventos, você contar uma coisa e tem todo aquele uhum, estresse de evento. Se você perguntar para essas pessoas, você não queria um emprego, mas não, eu adoro esse emprego, eu adoro essa adrenalina. A pessoa chega até a dizer uhum. isso, né? Ela confunde, inclusive, se for qualquer outra coisa. Ela nem imagina, por exemplo, uma pessoa dessa nem imagina naquela visão clássica que as pessoas têm, que nem é sempre a realidade do sexo público, só carimbando papel. Ela nem Uhum. imagina uma vida dela sendo assim. Como se também não tivesse estresse em todos os setores. Em todos os setores há estresse, mas tem pessoas que gostam disso, elas têm uma resposta em que aquilo gera um certo estímulo para elas, mas a maior parte das pessoas hoje em dia, diante de tantas demandas que a gente tem, pessoais, de relacionamento, de trabalho, a gente sabe o volume disso que vai gerando aí, vai acumulando um conjunto de cargas de tensão que somando-se, né, aquele cansaço rotineiro, mas quando eles se somam, eles saem daquilo que seria um cansaço, esgotamento normal, de um profundo dia de trabalho, que uma noite de sono bem dormida repara, a gente amanhece ok. No caso do estresse, a noite de sono não repara, a gente já amanhece cansado, já amanhece com palpitação e aquela Uhum. coisa continua, né? Pois é, porque eu acho interessante um ponto que vem da psicanálise ou das teorias psicodinâmicas, que uma das formas de nós lidarmos
com estresse, que ele chama assim de mecanismos de defesa, ou Uhum. estresse ou traumas, o que muitas vezes os traumas acabam gerando esse estresse mais emocional, seria a negação do fato. E aí é interessante por quê? Porque quando você tem um agente estressor externo que está lá fora no ambiente, fica mais difícil você negar. Não é que seja impossível, Uhum. mas fica mais difícil você negar lá que tem um predador querendo te devorar. Quando é uma questão mais ambiental, no sentido de tecnologias, de quantidade de informações, ou psicológico mais interno, a gente acaba não percebendo que as consequências biológicas do nosso corpo não diferencia muito bem o que é que seria, digamos assim, um predador de fato Uhum. e um predador escolhido por nós, ou um predador bonzinho, que seriam esse excesso de informações. E aí a gente pensa que, digamos assim, é normal sentir algumas coisas, por exemplo, a falta de sono crônico, ou então um sono que você dorme, mas não acorda recuperado, ou um cansaço, uma fadiga crônica. E aí é muito comum, como nós temos substâncias psicoativas que agem no sistema nervoso, quer sejam lícitas, e aí psicofármacos, ou ilícitas, e aí eu coloco também no jogo o álcool, que é lícito, mas seria nesse mesmo campo de uma droga de abuso. É muito comum encontrar pessoas que estão assim numa alto performance ou num alto rendimento falsier ou não muito verdadeiro. Por quê? Porque usam uma medicação durante o dia ou uma substância para poder ficar ativo, ficar alerta, e quando chega à noite usa a medicação para poder dormir. Então é como assim, o nosso estado de vigília e nosso estado de sono sempre proveniente de uma coisa externa, que seja um psicofármaco que ele consegue com um amigo ou eventualmente com algum médico, mas também substâncias de abuso. E aí nós ficamos com alta performance, mas muito falsier. Por quê? Porque o nosso corpo está se esgotando e a conta vai chegar. Isso a longo prazo é muito sério, né? Porque a gente, por Uhum. exemplo, imagina que você vai começar a substituir, digamos assim, toda a produção orgânica de fazer o sono ou a vigília acontecer, né? Com o sol, por exemplo, a vitamina D e tudo que representa, e também a melatonina que te faz dormir. Tudo isso e todas as outras substâncias correlatas que fazem essa função de despertar e adormecer, deixam de ser produzidas naturalmente e passam a ser quimicamente produzidas por excesso de café. Aí tem gente que toma Ritalina. Você sabe muito bem Uhum. que você que foi estudante de medicina sabe como é muito comum para poder passar nas provas, as pessoas ficarem noites sem dormir. É um tipo de profissão extremamente estressante, está entre as muito estressantes, médico, professor, sobretudo também a gente sabe, pessoas que trabalham com aparato policial. Então a gente começa a imaginar o quanto isso vai provocando de risco nas pessoas, essa Uhum. tentativa de negação química. E, às vezes, a gente também tem até dificuldade de fazer um diagnóstico, né, Léo? Porque você sabe, de repente, o indivíduo está lá com um cansaço crônico, não chega a ser um estresse, Uhum. mas soma-se ao fato que ele vai dormir com o celular na mão, produz menos melatonina, dorme menos, aí ele vai acordar mais cansado, e aí você começa a identificar que não necessariamente é um estresse, ou seja, um evento realmente estressor, mas um acúmulo de eventos que se assemelham. Acho que eu acho que uma das, digamos, principais características de um bom terapeuta, de um bom psiquiatra, é exatamente essa anamnese, para que a gente possa exatamente descobrir qual é, digamos assim, o evento central, não que não Uhum. tenham eventos correlatos que estejam ali circundando, né? Ou que a gente chama de comorbidade, ou seja, que vão estar fazendo parte. Mas quando a gente não identifica essa aí, às vezes o paciente não fala muito, né? Tem paciente que Uhum. destrincha todo o jogo, mas tem paciente que só nega algumas informações, né? Até porque ele mesmo nem sabe dessas informações. E às vezes você está lá investindo um tempão num processo e é uma coisa simples, às vezes, que está acontecendo. Eu lembro de uma paciente que entrou em crise, chegou no consultório em crise profunda, já tinha vindo de várias pessoas, e ela não contava o que estava acontecendo. Até que eu disse assim: olha, eu preciso que você me conte que aconteceu certamente alguma mudança de comportamento sua que justifica essa crise. Algo você fez ou você deixou de fazer. Aí ela disse: ah, eu deixei de tomar meus medicamentos psiquiátricos há um mês. Ela não tinha dito isso a ninguém, porque aí a pessoa fica naquela e aconteceu uma coisa muito mais numa coisa muito subjetiva e não faz perguntas objetivas. Às vezes é uma coisa muito simples que a gente pode identificar, né? E corrigir aquele comportamento para a pessoa voltar ao mínimo de normalidade dela. Esse é um ponto importante. Esse é o papel médico. É por isso que psiquiatria, ela precisa ser uma especialidade médica e ela não compete com a psicologia,
porque a gente vai justamente fazer essa anamnese, esse refinamento, porque às vezes aquele cansaço crônico pode ser de fato uma causa médica geral, como o Uhum, hipotireoidismo, e aí você vai precisar, se for um hipotireoidismo, diagnosticar e fazer o tratamento. Às vezes anemia, eu lembro de uma uhum. colega, na verdade preceptora minha, ela é psicanalista, psiquiatra, e aí ela estava com um tempo muito cansada, fadigada facilmente, e ela começou a pensar assim, poxa, será que eu estou com depressão? Porque, óbvio, ela é da área psi, começou a pensar. Sim, E é também importante porque o quê? Uma anemia, um hipotireoidismo, se ele não for tratado, a parte clínica acaba gerando um estado de baixa de humor e você pode ter, parece, né? você pode ter a longo prazo a gente chama assim, depressão mascarada, entre aspas. É um termo antigo, mas que eu acho que é bem elucidativo. E no final das contas é porque ela estava com anemia bem grande, e anemia, quando é crônica, ou seja, vem aos poucos, ela estava com um sangramento no intestino, só que foi aos poucos, então ela não foi percebendo o sangue que saía nas fezes, era aos poucos, chama assim sangue oculto. Então ela Hum, teve a hemoglobina de 6, estava com uma anemia bem grave, que já caramba. estaria com, se fosse uma coisa rápida, assim, de hora para outra, um sangramento vultoso, ela precisaria de transfusão, precisaria de volume, mas quando é de forma lenta, o nosso corpo vai se adaptando. O Rancelli foi colocando esse conceito que já tinha antes de homeostase, que seria essa possibilidade, que a gente chama assim no Equilíbrio. popular, feedback. O feedback vem desse termo, um feedback positivo, um feedback negativo. Olha, Rossandro, é melhor dar uma mudada, é melhor ir por ali. O nosso corpo faz isso. E o que o Rancelli mostrou foi o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, mesmo que aparentemente o nosso rendimento esteja bom, ou aparentemente as pessoas pensem que nós estamos muito bem, se nós estamos bem, a base desses mecanismos mais artificiais, o nosso corpo fica submetido a essa carga de estresse alta, que equivale a dizer o quê? Que uma glândula chamada adrenal, que fica em cima do nosso rins, ela vai secretar, ela vai jogar mais cortisol, o nosso sistema nervoso autônomo vai estar mais trabalhando com noradrenalina, chamadas catecolaminas, e o nosso corpo vai estar como se fosse assim, diante de um perigo da selva, sem Sem estar. que E a gente não aconteça. sem que aconteça, a gente não percebe e o nosso corpo vai se esgotando literalmente. E aí vai vir algum adoecimento psiquiátrico formal ou algum adoecimento clínico. Isso já é um conhecimento de Rancelli, quando ele vai trazer o estudo biológico. É o próprio conhecimento que o próprio Freud já colocava, foi um dos primeiros que trouxe essa questão das consequências de um trauma externo para uma consequência física. Vem aí a psicossomática, depois surge a psiconeuroimunologia, que é justamente essa interação que acontece entre diversos sistemas, e por isso que é importante nós fazermos essa percepção de até onde, de fato, nós estamos aguentando, o nosso corpo está aguentando, ou quando ele está dando sinais. O cansaço pode ser um sinal de que, olha, vamos dar uma parada, vamos dar uma repensada, porque esse estresse talvez esteja crônico, esteja muito além das forças, e ao invés de nos adaptarmos, estamos nos esgotando. Todo esse sistema que você descreveu aí, passando aí, desde o que a gente vai criando ali, da ponto que Freud faz para chegar às defesas do ego, ao que o trauma provoca no organismo, vindo da psicossomática, a neuroimunologia, a gente percebe que é como se fosse a descrição do gatilho de defesa, um sistema de relé psíquico que faz assim, ó, eu vou te fazer passar mal aqui, porque se você não passar mal aqui, você vai morrer. Uhum, A continuidade desses sintomas imperceptíveis, eles colocam a sua própria vida em risco. Isso é igual ao gás metano, né? Que no uhum. fundo ele é sem cheiro, mas se coloca cheiro para que a gente perceba que está vazando e evite riscar um fósforo, acender uma luz quando entra na cozinha com o gás vazando. Se não tiver um sintoma, ou seja, o sintoma que a gente reclama muito do sintoma, acho que um dia a gente pode falar só sobre isso. A gente reclama Uhum. muito do sintoma, mas ele é um sistema de alerta para que você possa. É tipo um cartão amarelo para você não receber o cartão vermelho da existência. Então, né, todos esses aspectos, a gente tem aí uma outra coisa que é muito comum: é o seguinte, nós temos uma sociedade que valoriza muito a produtividade, né? O Uhum. sucesso, a alta performance, que a gente tem que chegar lá e conseguir ser imbatível. Eu lembro que eu já vi um cara 3 da manhã no avião gravando como se estou aqui 3 da manhã, mas veja, estou aqui trabalhando, computador ligado.
Eu olhei para aquilo e fiz, isso não tem nada de produtividade, isso é loucura, né? Porque você ali está Uhum. cansado, está esgotado, aquela altitude diminui a pressão cardíaca, você tem um sono muito natural, que eu lutava contra isso, depois eu percebi que era uma besteira da minha vida. Só que às vezes você vai fazendo o seguinte, você vai se adaptando, aquele chefe que exige demais, aí você vai se adaptando. Vai se adaptando, vai chegar em casa e ter muita coisa, né? Você vai se adaptando. Só que é uma falsa sensação de adaptação. Porque no fundo você está somando um conjunto de desgaste energético, né? Que lembra muito quando você falou da questão da professora que estava com esse sangue, essa perda de sangue oculto, a gente pegando essa metáfora, trazendo para a psicologia, para as emoções humanas, às vezes a gente tem uma drenagem oculta de forças e energias que a gente vai deixando, vou me adaptando aqui, vou me adaptando a esse trabalho, essa relação tóxica, e quando você vê, todos os cartões amarelos não foram percebidos, você os recebeu, Uhum. você chegou até inicialmente sentir, mas você elaborou, justificou, você faz tudo que a gente sabe como os mecanismos de defesa comumente atuam para que o indivíduo não tome consciência do que está acontecendo. E aí sim, tem gente que quando vai tomar consciência, a gente sabe, muitos casos, pessoas têm um AVC, né? Não vai nem para o estresse, ele vai direto de uma vida que parecia normal para uma estafa, porque ele nem É, passa, né, por cansaço, por esgotamento, para chegar a estresse, ele vai direto para uma estafa, e aí ela é muito incapacitante nos primeiros momentos. Então a gente percebe muito isso, assim, esse discurso da produtividade exagerado pode gerar um conjunto de sintomas que vai gerar o que a gente chama de burnout, né? A gente vai chegar a um esgotamento profissional, que é uma síndrome muito comum hoje em dia. pois é. Tem que ver até que ponto esse rendimento é um rendimento que você está conseguindo, porque existe pessoas que são chamadas as dormidoras curtas. Existem pessoas que com poucas horas de sono, digamos assim, poucas 5, 6 horas, eventualmente um ou outro 4 horas de fato consegue ficar bem, mas essa pessoa fica bem no outro dia não é usando substâncias psicoativas ou medicamentos fora da prescrição. Elas Uhum. ficam naturalmente bem, elas de fato se recompõem com essa quantidade pequena de sono. Existem pessoas que são dormidoras longas, elas precisam de 8, 10 horas, 11 horas para poder se recompor. E existe o fenômeno de falsos dormidores curtos, que é essa situação que você estava mencionando ali, a pessoa, que não é possível que todo mundo tenha a capacidade de só dormir 4 horas e ficar realmente bem. Isso traz a conta em relação por exemplo, que o Rossano já levantou, o burnout, que é uma síndrome de esgotamento, só que muito relacionada ao trabalho. E não é à Uhum. toa que uma das profissões que mais ficam vinculadas ou tem mais risco são as profissões de saúde. Por quê? Porque é muito comum o trabalho na área de saúde, né, Rossandro, nós sabemos, é muito gratificante. É muito gratificante você atender alguém, ajudar alguém, ao mesmo tempo desvia muito a atenção da nossa vida. Quando você às vezes está mal e vai atender alguém, né, que seja como psiquiatra, psicólogo ou na parte médica geral, é tão importante o atendimento que muitas vezes a tua própria vida fica um pouco esquecida e você fica muito vinculado ali ao trabalho. E esse é um dos, digamos assim, um dos pontos sedutores negativos do trabalho. Estou falando da área médica, da área psicológica, da área psi, mas o Uhum. trabalho em geral. O trabalho tira a atenção do foco da nossa vida para o trabalho. Isso é interessante, isso ajuda a gente a se recompor, mas temos que ter cuidado para ver se, olha, eu estou me escondendo em trabalho ou o trabalho está servindo realmente para a minha vida. Porque se eu estiver me escondendo, a conta chega num burnout, porque eu acabo me esgotando. E nos profissionais de saúde, mais comumente são os profissionais que não são, digamos assim, os empregadores, são os empregados, por quê? Porque eles estão em situações que fogem ao controle deles. Mas eu tenho visto empregadores, ou seja, empresários de área de Também. saúde, que também estão ficando. Por quê? Porque é uma série de condições de alta performance, é, falsier ou impostora, não é uma alta performance real, e aí a pessoa acaba não conseguindo, digamos assim, sair das armadilhas que ele próprio criou com empresas crescendo demais, ele não tem condições às vezes de crescer tanto, então não conseguiu formar um know-how de equipe para poder dividir o trabalho. Às vezes ele próprio é muito centralizador
E toda vez que a gente Uhum. cresce, isso em gestão pessoal, né? Por exemplo, se você tem um trabalho enquanto, digamos assim, palestrante, um trabalho enquanto influenciador digital, um trabalho como orientador de pesquisa, não tem como você assumir tudo. Você precisa ali do pessoal dos bastidores para ajudar. Então a gente vai Uhum. sempre ter pessoas que são muito centralizadoras e também esse excesso de centralização pode ser um fator de risco. Por isso que eu tenho visto burnout em pessoas que são, digamos assim, os empregadores, os empresários que teoricamente poderiam ajustar a sua vida, mas eles não têm tanta liberdade quanto eles imaginam. Por quê? Porque estão presos esse sonho, digamos assim, nessa busca desenfreada de produtividade que o Rossandro falou. Faz sentido, né, Rossandro? Faz. E essas motivações, Léo, que você aponta aí, por exemplo, de pessoas que dirigem organizações, e isso vai desde até uma casa pode ser assim. Sabe aquela Uhum, mãe que concentra tudo e que tudo tem que passar por ela e que ela resolve tudo e que ela não divide tarefa com ninguém? Isso vai desde uma pessoa que está dirigindo uma casa, um homem ou uma mulher, ou mesmo uma empresa, um homem ou uma mulher que está dirigindo uma empresa e que não empodera toda essa equipe que você falou, porque passa aí por um certo narcisismo, por um uhum, perfeccionismo muito grande. Se ela não tem essa capacidade, porque às vezes ela não quer, por exemplo, dividir os louros da conquista. Então ela prefere fazer só uhum, mesmo que com profundo sacrifício do que juntar uma equipe. E a gente sente, por exemplo, você tá o livro sobre o que eu tô até com ele aqui, Léo, que eu estava fazendo algumas pesquisas, o jeito Harvard de ser feliz, de São Martin, né, que ele vai fazer ah, toda aquela busca da felicidade, da psicologia positiva. E ele coloca no livro dele, na introdução, e é assim, diz assim, como foi gratificante fazer agradecimentos, porque eu vi como tem gente na minha vida que me ajudou a ser quem eu sou. As pessoas uhum, não entendem como essa rede de apoio só para a gente pensar que já algumas coisas são soluções, né? Como ela é por si uhum. só algo que baixa a temperatura e a fervura dessa coisa muito. Você começa a perceber isso, sobretudo porque agora, por exemplo, durante o isolamento social, muita gente, eu me incluo nesse quadro, reavaliou a vida profissional. Uhum, De dizer assim, uhum, não, olha o que eu estou tendo aqui, eu não posso perder isso novamente numa vida corrida. Então, muita uhum, gente está fazendo essa avaliação agora. De todo modo, a gente sabe que tem uma outra questão, é que nem sempre o que provoca estresse para uma pessoa provoca para outra, né? Existem pessoas que têm uhum, mais, digamos assim, habilidades para lidar com certas coisas do que outras. Mesmo a gente sabe nos casos clássicos de estudo de irmãos gêmeos, que, mostrando que não é somente a carga genética que daria essa resposta, tem um conjunto de variáveis que não são tão simples de a gente descrever, que diante de uma mesma situação eles reagem de forma diferente, com mais leveza, mais tranquilidade, e outro mais estressado, né? Então a gente percebe que também essas dinâmicas de personalidade, de vivência, de experiências, de trauma, junto com genética, condição, o que você faz para ajudar o estresse a aumentar ou para diminuir o estresse, vai criando um conjunto de respostas muito particulares, né? uhum. Não dá para dizer que o mesmo estímulo gera a mesma resposta em todo mundo. Não, de fato, você tem. Exatamente. Por isso que quando você tem um diagnóstico da psiquiatria chamado transtorno de estresse agudo, então, diagnóstico da psiquiatria, ou Uhum, transtorno de estresse pós-traumático, o estresse ali e o trauma ali é um trauma que é potencialmente ruim para todo mundo. E geralmente uhum. leva a uma questão da integridade da vida. Por quê? Porque senão a gente cai nesses outros estresses, esses outros traumas que são mais assim, flexíveis de acordo com a Adaptatíveis, né? nossa adaptativa, de acordo com a nossa percepção. Eu acho interessante a questão da psicologia positiva falar da gratidão, porque de fato, gratidão, ela nos dá um senso de humildade, que seria isso que o autor está dizendo, né? Uhum, Famoso pelo curso dele. Por quê? Porque quando nós temos gratidão, nós percebemos o valor dos outros na nossa história de vida e na nossa história atual de vida. Então, uhum. gratidão é uma emoção, às vezes também classificado como virtude, que leva a essa percepção, a real dimensão do que eu sou, não só do ponto de vista das minhas limitações, porque a gratidão também leva a eu perceber as minhas potencialidades, e aí acaba sendo um fator de proteção para os traumas, para os estresses, mas também faz isso que o Santo falou, minha rede de apoio, eu fico grato, automaticamente a pessoa grata acaba ficando mais otimista, a pessoa mais otimista acaba ficando mais grata, e acaba sendo o que a gente chama de um ciclo virtuoso, né, ou uma Uhum. espiral positiva que, sem sombra de dúvida, é protetor.
em relação às consequências do estresse no nosso organismo e na nossa vida. Eu acho que uma das coisas mais que nós temos que ficar mais atento em relação tanto ao estresse como a todos os sintomas físicos e emocionais é que eles começam muito silenciosos. Lembra muito, metaforicamente, cupins comendo madeira, né? Você só nota quando você vai ver, já está muita coisa corrompida ali, já está oco ali, aquela trilha matriz da casa, né? E você tem que trocar tudo. Então, para que a gente não fique, a gente não seja pego de surpresa, a gente precisa começar a, digamos assim, ouvir os nossos sinais. A grande questão é que o próprio estresse da vida cotidiana não nos tem permitido, ou a gente não se deixa, escutar-se, perceber sintomas físicos às vezes, uma palpitação, sabe, aquela meia dispneia, assim, de repente, assim, sem uma motivação aparente, como você disse, assim, quando era na savana que aparecia um animal muito claramente perigoso e era claramente identificável, a gente conseguia exatamente saber o que estava provocando, mas agora quando a gente imagina, talvez, assim, as pessoas nunca podem imaginar que ficar brigando com familiares no WhatsApp pode ser provocador de estresse, por exemplo, de desgaste emocional. E como, né? Como você pode ouvir fake news, por exemplo, pode provocar estresse, porque tem gente que começa a ficar com medo, com angústia, ai meu Deus, tal, aquela coisa toda. Então, assim, tem um conjunto de coisas hoje que sempre existiram, tipo boatos, conflitos familiares, mas que eles ganharam um contorno e uma força hoje em dia, dada aos eventos das redes sociais, que tem sido hoje um provocador profundo de estresse. Hoje em dia, tem muita gente entrando em estado de sofrimento. A gente sabe que as pesquisas sobre a correlação entre esses eventos, essas novas variáveis, redes sociais e aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo, e a correlação disso com doenças, ela primeiro tem uma dificuldade porque é recente, tem esse quadro. Depois, porque a própria indústria evita a divulgação dessas pesquisas com mais ênfase, porque não tem interesse prejudicado com relação a isso. E os próprios profissionais que pesquisam com muita cautela, né, colocam assim, leva a crer que, é possível que, em coisas que a gente sabe que na verdade mas é natural que no campo da pesquisa, na publicação do artigo científico, com toda a cautela que tem que se ter, a gente coloca essas tecnologias. Mas, de um modo geral, a forma como a gente tem lidado com esse novo que nos tem chegado também tem provocado, em algum momento, lazer, obviamente, mas também, em muitos momentos, uma carga a mais de estresse na vida. É a hiperconectividade. Nós vivemos hoje num fenômeno da hiperconectividade que não dá, talvez, para voltar mais atrás. Acho que é um fenômeno que chega, mas a gente precisa saber os caminhos, mais do que o Rossandro ou o Léo ou qualquer pessoa dizer qual é o limite, a gente perceber qual o caminho que eu preciso, ou eventualmente fazer o que se chama às vezes detox digital. Tem pessoas que colocam isso, é bem interessante fazer a Leila colocava para mim, eu fiz uma detox, e ela colocou como algo bem importante para ela, são pausas, né, que a gente pode fazer, mas é interessante ver qual o nosso caminho, qual o nosso limite, porque hoje eu acho que fica potencializado pela hiperconectividade, mas é curioso, por exemplo, Bertrand Russell, ele tem no livro A Conquista da Felicidade, que é um livro bastante antigo e bastante atual. Ele escreve ali logo depois da Segunda Guerra, né, um momento que ele vive, e um dos pontos que ele coloca como causas, antes de ele colocar as causas da felicidade, ele coloca as causas da infelicidade. E uma das causas da infelicidade ele coloca como sendo a fadiga mental, que seria o esgotamento. E ele coloca o excesso de trabalho, excesso de atividades, o excesso de estímulos que existia. Aí, quando eu li o livro, eu pensei que ele estava escrevendo... Naquela época. Ou seja, parece que é a forma também de como nós lidamos. Óbvio que a internet é algo totalmente diferente, novo, não dá para comparar com a TV, com a industrialização, mas é, digamos assim, um contínuo que a gente precisa saber o nosso caminho, os nossos limites. Porque, por exemplo, mensagem de mídia social ou WhatsApp, às vezes acontece, eu lembro quando era criança, você estava no colégio, tinha alguma confusão ali com os amiguinhos, você voltava para casa, só ia retomar a confusão no dia seguinte. Ou então, no máximo, no telefone. Mas não dava para ficar todo mundo no telefone pendurado, porque era caro. Pelo menos aqui em casa,
eu não tinha tantas condições assim de ficar pagando conta do telefone. Não era só eu, era o mais novo, então tinha o mais velho, do meio que tinha prioridade, eu depois era o últimozinho que tinha prioridade, tinha meus pais, então não dava para você ficar pendurado no telefone o tempo todo. Só tinha um telefone em cada casa. Então você meio que, pelas forças da circunstância, você tinha que deixar a confusão para outro dia. Hoje em dia não, a confusão começa na Tiram faculdade, começa no foto, colégio, vaza para as fazem redes stories, sociais. continua. Então E a você gente vê fica. isso, sabe? O tempo todo. Você vê isso, sabe aonde também eu via muito isso, Léo? Era o fim de relacionamento afetivo, né? O paciente acabava o Uhum, relacionamento afetivo e tal. E aí, aquele luto que era importante viver, aquela separação, não acontecia porque eu ficava acompanhando o ex ou a ex nas redes sociais e ainda ficava com ódio. Nunca me levou para esse restaurante, nunca fez essa viagem comigo, porque não fazia isso. E para você fechar até um simples fim, não simples, porque dói demais, um relacionamento que se acaba, que poderia ser fechado com mais rapidez, porque ele fica se delongando nessa hiperconectividade. Você falando de Bertrand Russell, eu fico pensando assim. Claro, ele era um intelectual e a demanda para ele era muito alta. Ele não era cidadão comum. Digamos que aquilo que para ele era uma coisa que era para poucos, agora é para mais gente, não é para todo mundo, mas de um modo geral, a gente tem uma sociedade muito mais conectada, essa hiperconectividade que gerou essa chamada atenção parcial constante, que a gente termina não tendo atenção suficiente. Por exemplo, de algum modo, eu lembro que quando eu atendia no consultório, é, aqueles minutos da sessão que eu não olhava para o telefone era de paz para mim também, né? Então, uhum, uhum, eu hoje percebo que quando eu falo com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu percebo isso, já é uma coisa que eu vejo em mim, né? Não estou dizendo que isso é um diagnóstico para as pessoas. Mas a gente também analisa o próprio organismo e faz percepções a partir das próprias experiências. Se eu conversar com muitas pessoas no WhatsApp durante o dia, meu nível de ansiedade aumenta, de estresse é, aumenta. uhum, Se eu conversar com menos pessoas, ou se eu ficar menos nele, porque aí nas redes sociais é muito menos que eu fico mesmo, aí baixa. E eu não consigo produzir absolutamente nada com foco com o WhatsApp ligado. Então, toda vez que eu preciso realmente estudar, eu preciso não estar com o WhatsApp do lado. E a gente tem uma outra coisa que a gente, quando voltava para casa, fazendo menção que você estava falando, por exemplo, da briga na escola, também quando a gente voltava para casa, a gente cessava as conexões com o pessoal da escola, com o pessoal do uhum, trabalho. E agora a gente continua com esse pessoal em casa, né? A gente chega em casa, eles continuam com a gente, assim, mandando uhum, WhatsApp, conversando, e às vezes é preciso que a gente tenha decisões, e aí vamos dizer que a gente já está meio que partindo agora para um pouco de algumas possibilidades de comportamentos que diminuem essa carga de estresse. Tomar decisões de identificar uhum, aquilo que realmente está provocando estresse e que você pode modificar, por exemplo, o acesso ao telefone, que não, a não ser que seja um profissional que você está conectado o tempo inteiro, não é a maior parte das pessoas. Você pode, por exemplo, chegar em casa e deixar ele para tocar quando for necessário. Realmente, quando é algo urgente, que as pessoas passam mensagem do WhatsApp e você não responde, elas terminam ligando para você, se for algo realmente uhum, importante, a gente sabe disso. E a gente ter essa capacidade de fazer uma curadoria desses inputs, esse conjunto de coisas que entram, né? Tem gente que senta para jantar, liga a TV no jornal, começa a olhar o WhatsApp. Então você imagina, eu estou tentando aqui me alimentar, olhar para o prato, ver o WhatsApp. Então tem coisas que de fato passam por uma reeducação da forma de viver a experiência da vida. tem que passar talvez por um ponto de você perceber que você não é imune, que ninguém é imune. Tem inclusive isso bem interessante quando você lê capítulos sobre TEPT, de estresse pós-traumático. Existem pessoas que têm maior adaptação, têm uma carga genética mais fácil para otimismo, mais fácil para ser pessimista e, consequentemente, ter um peso maior diante das situações. No entanto, Uhum. ninguém é invulnerável. Então, para poder fazer eu gostei do termo curadoria, ou seja, encontrar o seu caminho diante dessa ética de como usar as redes sociais, a sua própria ética, né, o seu caminho, é importante que a gente perceba que não somos invulneráveis. Eu também faço das suas palavras as minhas, em relação a essa questão da, da pandemia, né, e do distanciamento social, e especialmente quando a minha esposa ela pegou Covid, e então eu precisei ficar sem sair de casa, de fato. E foi interessante que foi um momento em que eu pude perceber outras coisas,
eu pude perceber, por exemplo, o Rossandro tinha me conversado assim comigo, ó, Léo, tenta fazer na tua casa um espaço que você possa fazer tuas lives, porque eu ia sempre pro consultório. E eu achava que aquilo não gerava nenhum estresse. Certamente era ali o Rossandro percebendo o caminho dele e me dando uma dica, olha, esse estressezinho de consultório a gente pensa que não, mas é. E aí foi na pandemia, eu dentro do meu escritório pequeno, que eu percebi, olha, eu posso fazer uma ajeitada aqui e dá certo. Enfim, se eu não tivesse ficado nesse local, e é uma coisa que as arquitetas me colocam, e eu perguntei, você percebeu que as pessoas começaram a ajeitar mais as casas? E ela percebi, porque elas começaram até pessoas que já tinham se mudado há pouco tempo, mas elas passaram a ocupar mais os espaços de casa e começaram a perceber Uhum. que alguns locais que eles estavam pensando em fazer de tal forma não Mudou. encaixou. E aí refez. É o quê? É nós estando, digamos assim, conectados, né? A nossa casa, que é uma extensão de nós mesmos. Então, eu também fiz algumas mudanças, né? Esse distanciamento, a pandemia, acho que acelerou, por exemplo, as aulas que a gente vai dar na Federal vamos utilizar na pós-graduação EAD, à distância. Aí possibilitou que uma colega de São Paulo, sempre quando me pediam para fazer mestrado e orientando doutorado, era complicado porque não tinha como vir aqui para Recife. Eu falava, olha, eu posso te Uhum. orientar. Aí essa colega lá da USP São Paulo pediu, não, mas a gente agora pode fazer online. Aí eu perguntei para a coordenação, vai dar para fazer as aulas online. Me matriculei num curso que eu estava querendo fazer há tempo, de fazer especialização em filosofia antiga, e não encontrava. Aí eu vi um curso lá da PUC Rio abrindo específico. Então, a gente pode se reconectar até com coisas que nos dão prazer Sim, que e, antes não e que a tinha gente como, né? não tava podendo perceber. Por quê? Porque estava com muitas atribuições que acabam, enfim, para quem tem algumas funções na vida, acaba não dando para zerar as atribuições, mas não é essa questão de zerar atribuição, é de perceber os limites. E o corpo dá limites. Às vezes dá com gripe após gripe. Existia uma síndrome que existe hoje em dia chamada síndrome da fadiga crônica, que antigamente se Uhum. chamava de neurastenia. Hoje em dia não se chama mais neurastenia, mas basicamente é isso. É um cansaço crônico que você não consegue atribuir a nenhuma causa, digamos assim, de doenças médicas. Também não dá para atribuir nenhuma causa de depressão, transtorno de ansiedade, mas a pessoa é como se tivesse com um sistema imunológico. É como não, o sistema imunológico está um pouco mais afetado, e aí ela começa a Uhum. ficar gripada, com dor de garganta constante, com sono de má qualidade, essa fadiga crônica. E talvez a gente possa perceber nesse novo caminhar, pelo menos eu também percebi, até fiz uma postagem de coisas que estou fazendo para ficar mais perto da minha casa, mais perto dos meus filhos. Não que eu fosse ausente dos filhos, mas eu quero ficar mais presente ainda. Mais Esse é presente. um ponto interessante, não que não seja só a culpa que nos move, mas também o amor, essa coisa chamada gratidão, esses outros sentimentos, porque senão a gente fica muito movido por culpa, que tem a ver com essa Uhum. coisa, tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, o que eu fiz não está bom, o rendimento não está bom ainda. Quando a gente olha pelo olhar da gratidão, dessa psicologia positiva que a gente estuda, dá para você perceber assim, olha, tá bom, pode melhorar, mas tá bom, porque aí você começa a ficar mais satisfeito sem ficar acomodado, que são coisas diferentes. Exato. Se você falar uma coisa aí que eu acho que é muito importante de se dizer, eu vou até reforçar, porque muitas vezes as pessoas acham que todas as escolhas devem ser feitas como se fosse para corrigir coisas ruins. E na verdade a gente também Uhum, pode fazer escolhas para aprimorar coisas que são boas já, né? uhum, Na verdade, eu acho que eu me estressava mais que tu quando tu ficava do consultório, porque eu ficava imaginando, poxa, Léo ainda vai terminar essa live, pegar o trânsito para voltar para casa. Por isso que eu dizia, uhum, vai para casa fazer em casa, né? Porque uhum. como eu passei muito tempo ausente, eu sabia o preço, o custo disso, de não estar em casa. E o quanto a gente pode criar um espaço. Acho que essa reavaliação, eu lembro que quando você vai para alguns países que são países voltados para consumo, não vou citar por questões éticas, né? Mas tem países que são voltados para consumo, e você sente como as pessoas são infelizes nesses países. Como elas Uhum. são pessoas que trabalham demais, não tem feriado, trabalham à noite, e o mau humor geral toma conta das pessoas, um sentimento profundo de desgaste, né? De É. neurastenia coletiva, a gente sente isso. E quando você vai para países que têm uma busca por qualidade de vida, que você, quando vai, por exemplo, como turista que quer comprar, e quando o comércio fecha de 6 horas, você se irrita. E aí foi quando eu pensei, e aí esse país, por exemplo, foi quando eu fui fazer algumas palestras na Europa, especialmente os países nórdicos ali, Suíça, Áustria, né?
que eu cheguei e percebi que fechou o comércio e as pessoas, e eu disse assim, poxa, mas é certo, elas têm que ir para casa mesmo, você tem que cuidar da família, chegar para jantar, conversar sobre o dia. Não dá para você começar o dia de 6 e terminar de 10 da noite. Onde é que tem vida aí? Não tem vida aí, Uhum. né? E às vezes essa promessa de produtividade é muito intensa. Eu fiz uma live com o André Felício, que é uma consteladora familiar fantástica lá de São Paulo, e ela, filha, o pai dela trabalhava em embaixadas, ela falava 6 línguas, e era uma alta executiva em Nova York, daquela de ponta, trabalhando ali naquele universo todo de filme, de minissérie. E aí a filha teve uma doença que não curava, a constelação conseguiu resolver, ela, opa, o que é isso aqui? Ela deu uma guinada na vida, abandonou tudo aquilo ali, que ela dizia que não tinha qualidade de vida nenhuma, né? Não tinha nem contato muito com a filha, horas e horas de trabalho que a gente sabe que as pessoas compensam como? Não, mas tudo bem, eu vou comprar um carro de US$ 1 milhão, tudo bem, eu vou comprar um Ah, relógio, porque a promessa é colocar na frente da gente que está ali numa super produtividade, é aquele milho, só muda a conformação, né? Às vezes é um milho, às uhum. vezes é uma caneta, às vezes é uma bolsa, às vezes é um sapato, mas é a mesma coisinha do burrinho correndo sem nunca chegar a lugar nenhum, num profundo desgaste, sem ter vivido a vida. Que Uhum. a grande Uhum. questão que a gente pensa assim é não ter vivido a experiência de estar aqui, de conversar, né? Até, por exemplo, esse nosso bate-papo que a gente pensou bem antes, mas estava todos os dois correndo quando a gente se conectou, você ligou para mim, a gente começou e ó, as coisas terminam fluindo, coisas diferentes, que é prazeroso para a gente fazer. Tem Pois sido é. prazeroso para a gente fazer Pois e é. sei que as pessoas também e é o feedback que elas dão tem se sentido muito bem também nos escutar e estar com a gente todas essas quinzenalmente nessas noites de segunda, compartilhando esses conhecimentos. Eu acho que a gente poderia, né, abrir um pouquinho para as perguntas que algumas pessoas já devem estar querendo fazer, ver se a Yane coloca aí, aí, ó. Dá para ler hoje. Posso ler. Qual a melhor forma de não absorver o estresse em situações difíceis? Começo respondendo, depois é a Rita É, Grumer. Rita. Obrigado, Rita, pela pergunta. Pergunta fundamental, especialmente nessas situações. Até porque eu diria, Rita, que esses temas servem para situações difíceis, porque quando está tudo muito Uhum, bem, dificilmente a gente pensa nessas coisas e tal. Então, uma das maneiras que a gente pode, vou falar tudo também pessoalmente, é começar a estudar. Por exemplo, o Rossandro começou a falar de alguns países que são muito produtividade, e curioso, Rossandro, é que são os países que mais produzem hoje em dia sobre felicidade. Neurociências, por quê? Porque é como se ele, assim, é a busca deles, porque estão vendo que o estilo de vida deles não levou à não, a felicidade que eles felicidade. imaginavam de um sonho anterior que era vendido. Então, começaram a estudar. Então, o ponto é estudar sobre livros, né? Sobre, eu comecei a estudar bem-estar e felicidade porque, como psiquiatra, a gente estuda muita doença. Embora era Uhum, interessante que se estudasse saúde. E é curioso que você lê sobre esses assuntos, otimismo, bem-estar, coisa séria, né? Não, digamos assim, coisa só muito superficial. Você começa a perceber mecanismos de poder lidar com essas situações. Então, um dos pontos que eu diria não absorver, primeiro, absorver menos, porque acho que não absorver seria o excesso. Nossa cabeça pensa muito de forma, Rita, dicotômica. Não estou falando você, estou falando nossa cabeça em geral, ou tudo ou uhum. nada, ou absorve ou não absorve, e é o que a gente tem falado nos outros encontros, que eu acho que quem não viu vale a pena ver, de que alguma coisa sempre fica, não é não absorver. Mas, para a gente poder tentar tirar aprendizados, é primeiro importante entender que o aprendizado não vem naquele momento, mas uma coisa chamada otimismo, e que o Rossandro tocou antes também, gratidão, ela nos possibilita ver não só o que está, digamos assim, quebrado, não só o que está ruim, não só o que está defeituoso, mas também o que está dando certo em você, na vida, no filho. Né? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto que o estudo da felicidade nos leva a perceber. Fazer mudanças na vida não só porque está tudo quebrado, está tudo muito ruim, mas também porque a gente quer sentir mais bem-estar, quer sentir, por exemplo, ficar mais com os filhos. Eu estava falando ali dos filhos, dos presentes, e aí é curioso que minha filha mais velha, ela falou assim, ela tem 6 aninhos agora, e aí ela enfim, tem os brinquedos, tudo, mas é impressionante. Quando ela vai brincar comigo, e o mais novo também, eles querem brincar em cima de mim. Não é com o brinquedo.
E ela até usou um termo, pai, eu quero brincar de papai, parque de diversão. O que é isso, Bia? E aí ela falou, não é porque a gente fica em cima de você, você bota cambalhota, a gente pisa em cima e os brinquedos ficam de lado. Então, curiosamente, você o melhor brinquedo para o seu filho. Você, enquanto pessoa. A Então, se presença, mais que o a presente, né? presença está lá com os filhos, se isso é verdade para os filhos, talvez também seja verdade para mim. Então, me inteirar um pouco mais das minhas escolhas, dos meus gostos. Isso é uma forma de situação difícil, porque também tem o seguinte, as situações difíceis, elas possibilitam criatividade. Tudo isso que a gente estava falando aqui, olha, eu fiz aqui em casa um espaço, o Rossandro fez aquilo outro, é o quê? É acionando forças que a gente chama de criatividade. E que se não fosse o estresse ou não fosse a crise, talvez a gente não saísse do lugar comum. Então, as crises são difíceis, podem adoecer, podem levar para a fadiga, podem levar para tudo isso, mas o outro lado da moeda é porque elas podem nos levar a ver soluções em nós, a gente chama assim de forças, né, nossas potencialidades. Eu responderia assim, passaria para a Rossandra complementar. Não, com certeza. Eu vou só falar uma coisa muito mais simples agora, porque você já falou muita coisa que realmente é significativa na pergunta que a Rita fez. É que na hora mesmo da situação difícil, Rita, a gente tem que deixar o estresse vir, porque ele vai ser uma força a mais. Mas quando você diz não absorver, eu colocaria como se você estivesse também pensando assim, como não ficar com esse registro depois. Ou seja, eu preciso usar toda essa energia agora, porque agora eu preciso ter foco, responder a isso com muita veemência, mas depois eu não preciso ficar tomado por isso. E, obviamente, uma das coisas que ajuda profundamente nessas situações é não fulanizar situações difíceis. Por mais que tenha sido provocada por alguém, se você ficar com raiva dessa pessoa, o estresse vai permanecer na mágoa, no ressentimento. Então, se você pensa assim, não, tudo bem, aconteceu, foi chato, gastei muita energia, mas agora passou, eu preciso voltar ao meu estado normal. Parece, a sensação que a gente tem é que as pessoas, de um modo geral, a gente entra nos estados de grande uso de energia, mas não consegue retornar a um estado de equilíbrio depois. Essa volta é que a gente tem que aprimorar, entender como funciona e fazê-la de forma consciente. Tem a pergunta agora da Luz Marina Franco de Goiânia. A idade vai passando e o sono vai diminuindo. Convém fazer uso de melatonina? Léo, vou deixar essa, mas para você, que você é um médico aqui da noite, eu acho que fica mais interessante você falar. Pois é, melatonina, Luiz, é uma substância que nosso corpo produz, então é uma substância natural, no sentido natural de ser do nosso corpo, e que não traz maiores problemas ou uso a longo prazo. Agora, começam a sair alguns artigos que talvez haja alguma supressão em alguns outros hormônios. Então, essa verdade que eu comecei a dizer ainda é uma grande verdade, mas começam a sair pontos e vírgulas, porque assim é a ciência. A gente precisa de exposição, muitos casos, e tempo. Por exemplo, a gente não tem todas as respostas em relação à Covid-19. Por quê? Porque tivemos muitos casos, mas falta tempo para ver as coisas realmente a longo prazo. Então, em tese, é uma substância tranquila, tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos você compra em farmácia, não só farmácia, mas supermercado, etc. Mas é interessante que você vá a um médico geriatra ou a um psiquiatra que é especializado mais com a idade vai passando, ou seja, um psicogeriatra, ou um médico especialista do sono. São áreas que podem se superpor. Essa é a palavra que eu queria dizer. E essa superposição dessas áreas, elas vão poder avaliar a luz. Se é realmente só a idade que está passando e realmente só a melatonina vai fazer efeito, se não tem alguma outra doença, se não tem algum outro problema. Por isso que lá nos Estados Unidos eles também colocam questionamentos sobre essa venda de alguns suplementos, né, e não só essa substância, a melatonina, porque às vezes a pessoa vai fazendo compra desses suplementos e começa a ter problemas também de uma hipersuplementação. Então, acho que essa seria a resposta geral, mas, sinceramente, é bom perguntar também para um colega médico que te atenda, que faça toda uma anamnese para não cair em armadilhas. É muito comum também, você sabe, né, Léo, que eu lembro dos pacientes idosos que eu atendia que muitas vezes chegavam com queixa de qualidade de sono ruim, mas você identificava cochilos ao longo do dia, que quebram, obviamente, né, um comportamento. Você está em casa, está lá, e você sentou depois do sofá, tirou aquela soneca. Aí você jantou, sentou para ver o jornal, tirou aquela soneca. É óbvio que à noite
seu sono vai estar comprometido. O problema é que à noite você não tem ninguém para conversar, e aí você tem uma sensação maior de que aquilo ali é muito ruim. E essa mudança de comportamento, ela também faz parte de todos esses elementos que você citou aí, né? Lê essa da Jéssica. Eu lembrei só de um ponto bem Sim. pragmático, interessante, porque aí tem um colega, um médico especializado em sono, que ele fala assim, muitas pessoas dizem que não tem problema de sono. Por quê? Não, porque dorme muito. Quando? Durante o dia. Mas dormir muito durante o dia pode ser um indício disso que o Rossandro falou e também um indício de que dorme mal à noite. À Pode ser noite. porque roncam, pode ser porque tem a apneia do sono. Então, vê, se você só usa a melatonina, pode ter outro... Eu recentemente estava com isso, dormindo mal, piorando a qualidade do sono, e era uma questão do nariz, que estava com... que eu estou, inclusive, tendo que ver. Então, são várias questões que estão interligadas. Mas a Jéssica Rocha pergunta assim, o estresse somado ao mau humor recorrente pode ser confundindo com as características da personalidade e é uma rotina acelerada. No entanto, pode estar camuflando um caso de distimia, ela pergunta. Né? Ou seja, pode ser uma questão de personalidade, coisas do dia a dia, mas será que também pode ser uma distimia? E no final ela diz, sou fã de vocês. Obrigado, Jéssica, tem gosto para tudo. Obrigado. Né? Tá vendo, Jéssica? Agora ele estressou, Jéssica, dizendo que você não tem um bom gosto, Jéssica. Que isso? Rapaz, a gente tá tão limpinho, tomamos bem fazer a live. Léo tirando onda com você, Jéssica, mas obrigado pela pergunta. Léo, eu queria falar uma coisa que ela coloca assim, que é uma coisa que eu achei interessante que ela coloca, que o estresse somado ao mau humor recorrente pode ser confundido com caracteres de personalidade. Tipo assim, essa pessoa ela não é uma pessoa mal-humorada, mas a vida que ela está levando, por exemplo, o trabalho que ela faz, que está provocando profundo estresse, sofrimento laboral, um burnout, por exemplo, provoca o mau humor, e você conheceu ela já nesse momento, você acha que ela é mal-humorada. De repente ela muda de emprego, às vezes é o fim de um casamento tóxico, por exemplo, também, né? E às vezes também é um lugar que a pessoa não se sente bem, tem cidades que as pessoas simplesmente não se sentem bem com aquela cidade. Quando muda, e muda. Então você percebe que havia fatores muito mais externos determinando aquele comportamento, que é diferente de personalidade, tem muito mais a ver com os fatores externos que estão determinando, e a gente percebe que eles são mais longevos, né? Mais perenes. Pois é interessante, porque olha só, não é que as coisas externas são determinantes, mas as coisas externas também são influenciadoras, porque ninguém é imune. Além do que, a gente está falando a live inteira, muitas das coisas externas são apenas um reflexo da minha bagunça ou da minha harmonia interna. Então, se eu estou harmonizado internamente, provavelmente eu vou conseguir perceber os sinais do meu corpo e vou até fazer o que o Rossandro colocou da amiga, que mudou o estilo de vida. De certa forma, o que eu fiz, o que o Rossandro fez. Então, isso, o externo acaba sendo um reflexo do interno. E existe esse outro lado, né, Rossandro, da distimia, que seria hoje em dia, Jéssica, a gente chama no DSM-5 transtorno depressivo persistente, aí tem entre parênteses distimia, que seria um quadro depressivo prolongado, mais de 2 anos, que acaba não paralisando a pessoa, mas por não paralisar, ela acaba pensando que é assim mesmo, que as coisas são assim, até que essa distimia facilita ter uma depressão, aí chamava depressão dupla, ou seja, a distimia junto com a depressão maior, aí você tem naquele momento, aí sim você procura ajuda. Aprofunda, sendo que já poderia procurar ajuda, tanto medicamentosa, mas especialmente psicoterapêutica, porque essa distimia acaba se misturando à personalidade. Transtornos psiquiátricos não tratados a longo prazo, eles podem acabar se misturando na personalidade. Por quê? Porque tudo fala do mesmo sistema. Não é que, digamos assim, a gente só seja o cérebro, mas também é o cérebro. Então, se nós também somos o cérebro e o corpo, consequentemente, um mau funcionamento no sentido de déficit de alguma substância, cronicamente, vai levando a esse estado de inflamação que o estresse leva, mas também um estado de inflamação cerebral. Existem marcadores inflamatórios não só no corpo, mas no cérebro, nas chamadas células da glia, né? Nós temos os neurônios, em que a gente fala muito nos transtornos psiquiátricos, mas tem uma quantidade enorme de artigos científicos mostrando o papel dessas outras células que estão ao redor do neurônio, que são as células da glia,
que fazem parte da, digamos, inflamação cerebral, e elas acabam também sendo afetadas pelos transtornos psiquiátricos, ou elas afetam gerando transtornos psiquiátricos. Então, é uma via de mão dupla. De qualquer forma, buscar uma ajuda profissional é bastante importante, porque consegue fazer eu gostei da sua palavra, Sandra, essa consultoria não. Você Curadoria. falou curadoria, porque às vezes é difícil você fazer sozinho, você Escolha. não tem espaço de você repensar a sua vida, de você conversar, e quando você está ali conversando com um terapeuta ou fazendo um momento, por isso que a meditação tem crescido tanto nos países que não tem a tradição de meditação, porque assim, é um sinal que você pode parar, né, e no início você começa a perceber os seus próprios pensamentos e não deve brigar com esses pensamentos. Eu não estou sabendo meditar. Não. O fato de vir os pensamentos faz parte, né? Exatamente. Acho que uma coisa que você falou aí que eu acho que é importante é exatamente a quantidade de pessoas que têm sintomas que elas acham que é personalidade, que é tipo filho de peixe, peixinho é, e são sintomas realmente de um estado de adoecer que tá ainda, ela se adaptou, mas pode se somar, como você vai colocando, como se fosse várias capas, e aí sim pode ficar de fato colado no ser, levando muito mais tempo para que a pessoa possa desconstruir. O fato de que a gente lida com a ciência, que não obstante cada vez mais apontadores biológicos conseguem diagnosticar coisas que no passado eram pura abstração, mas ainda há muita abstração na saúde mental, né? Que faz com que as pessoas não deem a importância que tem que ter. Vê aí a Vitinho Alves. Obrigado, Vitinho, por sua pergunta. Eu me estresso porque quero que as pessoas porque quero que as pessoas ajudem, tenham mais iniciativa e não deixem as coisas só para mim, sobrecarregando-me. O que fazer para não me estressar tanto? Essa fala, Vitinho, que você fez é muito comum das pessoas que terminam não deixando os outros fazer como elas têm que fazer. Tipo assim, se eu não fizer, ninguém faz. Aí é claro, porque sabe que você vai fazer. Às vezes, Vitinho, você tem que deixar a coisa não acontecer para que as pessoas sintam, né? Que ninguém vai fazer, que elas vão ter que fazer. Se você toda vez, ou vou fazer porque se eu não fizer, ninguém faz, ou só eu sei fazer direito, você sempre vai se sobrecarregar. Então, às vezes, é preciso deixar que as coisas deem errado para começar a dar certo. Pois é. É até um teste para ver, será que realmente vai dar errado? Será que não deu certo mesmo sem a minha presença? É muito comum em transtornos de ansiedade generalizado, a pessoa tem tanto medo de errar que acaba fazendo tudo para ter certeza na cabeça dela de que as coisas vão dar certo. Aí acumula trabalho. E aí, como sempre tem aquelas pessoas que realmente são, digamos assim, meio que escoronas, ela pega uma pessoa dessa, aí acaba gostando muito, Vai porque usando. ela vai usando, vai usando. Então, às vezes, não é brigar porque a pessoa não vai mudar, é você mudar, às vezes, de grupo. Vamos ver, encontrar outras pessoas que eventualmente tenham características parecidas, mas também fazer isso, deixar as coisas acontecerem para realmente testar. Será que as coisas não dariam certo? Porque aí vem a questão: quem é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, foram as pessoas que ficam cobrando ou fui eu que comecei a fazer? No início da pandemia, nós tivemos a situação de nós, psiquiatras, iremos lá ajudar tudo mais. E aí o pessoal viu isso com muita coragem. E, de fato, você ter coragem, às vezes, faz com que aquelas outras pessoas que se exploram colocam assim, não, mas ele é corajoso, ele consegue, ele consegue. E aí você fica assim, poxa, que bom, eu consigo. Isso aumenta a nossa vaidade. E isso a gente vai levando um ciclo vicioso. Então tem que se perguntar, Vitinho, e essa é uma pergunta, eu acho que a Sandra logo foi para responder, porque é muito comum, né? Essa situação é uma das Muito. situações muito comuns de encontrar em consultório, ou na vida, ou na nossa vida pessoal, e isso, de fato, é importante se fazer. O que é que veio primeiro? São as pessoas ou fui eu que comecei a fazer muito, mostrar muito corajoso ou muito capaz e não mostrei as minhas fragilidades? Às vezes você tira as férias e percebe que a empresa continuou funcionando sem você. Quando você viaja, percebe que a família sobreviveu sem você. Isso é um bom indicativo de que a gente tem que deixar muitas vezes as pessoas fazerem o que elas têm que fazer do jeito delas, né? Isso é fundamental. Aquele que você falou, aquele profissional que dirige uma organização que se sobrecarrega, ele tem esse pensamento. Se eu não fizer, então ele faz o trabalho da secretária, sabe? Ele faz o trabalho do gerente. Ele não deixa as pessoas fazerem do jeito delas. As pessoas nunca vão fazer do nosso jeito.
Nós vamos fazer de algum jeito, mas não do nosso jeito. Então, se a gente tiver esse apego à nossa forma de fazer as coisas, vai estar sempre sobrecarregado. Eu acho interessante lembrar de um ponto, antes de pegar a Milena, que eu lembrei aqui de uma situação comum também que acontece nos casais. Nos casais que têm um filho pequeno. Então, a mulher geralmente fica muito ansiosa, o pai também, mas a ansiedade vem mais rápido para a mulher, porque as coisas da gestação vêm mais rápido da mulher que gerou, e o pai, às Uhum. vezes, vai começando a perceber as coisas depois. Aí, um amigo meu falou assim: olha, a minha esposa pedia para colocar o filho para dormir. Tá bom, eu colocava. Mas quando chegava de manhã, tava assim, eu dormindo de um lado, ele dormindo de outro, tava todo mundo assim, com o pé pela cabeça. E ela ficava estressada. Aí eu falava assim, olha, você pediu para colocar para dormir ou pediu para colocar para dormir do seu jeito? Esse é um ponto interessante, né? É Porque uma ele boa tinha o pergunta. jeito dele, ele tinha o jeito dele colocar para dormir, ele via televisão daqui a pouco. Ela tinha o jeito dela, tinha um ritual. Mas o mais importante é que os filhos estavam protegidos, estavam com o pai e estavam todo mundo dormindo. Esse é um ponto interessante que gera muita confusão em casais quando chega esse terceiro ou quarto elemento, que são os filhos. Verdade. Veio a pergunta da Milena aí, Léo. Milena, obrigado, Milena. Qual a relação do sonho com qualidade do sono? É normal sonhar com todo o estresse do trabalho, a sensação de que o cérebro está sempre na ativa? Olha só, eu vou começar respondendo essa segunda pergunta, é, porque, olha só, um dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, eu vou pegar a situação traumática, porque da situação patológica você consegue aprender muitas coisas fisiológicas. Então, um dos sintomas do estresse pós-traumático é vir a revivescência, reviver o evento traumático. E aí, reviver o evento traumático pode vir como flashbacks, que é muito comum filmes retratarem, né? A pessoa, sei lá, foi um combatente de guerra, e aí vem as cenas da guerra, mesmo ele estando acordado, aí começa a vir um ataque de pânico. Mas também pode vir Uhum. através de sonhos, como pesadelos. Você não lembra durante o dia e vem como sonhos. Pegando como exemplo essa situação extrema, é sim bastante possível e bastante comum a gente ter o estresse do trabalho e sonhar durante o nosso sono regular com a situação. Eu me lembro de uma amiga médica, que hoje é cirurgiã torácica e cardíaca, e o marido, ele é do direito, ele é procurador. E ele falou assim, olha, eu estava demais, minha esposa estava tanto trabalho que daqui a pouco, quando eu vi, ela acordou em cima de mim, quer dizer, eu acordei com ela em cima de mim fazendo massagem cardíaca e ela dormindo. É o famoso elaboração, né? A gente precisa fazer uma É, elaboração do que aconteceu e continua ainda. De fato, a gente primeiro tem que lembrar que o cérebro ele não para, e a gente sonha justamente porque ele não para, né? A gente, obviamente, tem, por exemplo, relatos de que as pessoas estão lembrando muito mais dos sonhos nessa pandemia, isso tem acontecido no mundo todo. Talvez não tenha ainda nenhuma coisa já caracterizada como esta é a razão, mas o fato de que a gente está com menos inputs, menos coisas demandando a nossa atenção, sobra mais espaço para lembrar do que a gente sempre faz à noite. Mas o sonho também, como esse, do sonho, do sonho depois de um trauma, que é uma forma de elaborar, depois de um fim do relacionamento, você sonhar, quando você perde alguém, você sonhar com a pessoa, sonhar que ela está viva, ou sonhar com o velório novamente, porque a gente não teve tempo durante a vigília para digerir o evento. Então, esse evento é jogado para uma digestão também no sonho, porque tem característica na psicodinâmica psicanalítica de, por exemplo, você dar vazão a certos conteúdos que não poderia acontecer no mundo do estado de vigília. Então, ou você disfarça através de uma metáfora no sonho, ou você vivencia a situação real que você não teria coragem ou não pôde viver no mundo real. Então, as funções do sonho dará com certeza um programa só para isso, né, Léo? Então, um dia, uhum. um dos muitos temas que a gente vai abordar aqui vai ser esse. Vamos terminar com essa pergunta aqui da Denise Alves, agradecendo também a Denise e a todas as pessoas que estão nos assistindo. E hoje a gente já vai deixar o tema da próxima quinzena já para vocês saberem, né, Léo? Para poder as pessoas irem É, planejando. É possível que a pessoa estressada sinta-se paralisada diante de tomada de decisões simples da vida? Um forte abraço. Para você também, Denise. Muito comumente, Sandra, tem pessoas que diante de um forte estresse, elas podem se paralisar. Tem pessoas, por exemplo, que diante de um assalto, elas ficam sem conseguir entregar o que o bandido pede, que elas ficam tão paralisadas diante do evento em si, que elas não conseguem se mover. Tem pessoas que têm uma reação contrária, que elas enfrentam o bandido, por exemplo, no assalto, jamais fariam, dizer, não. Pessoas que dizem assim, ó, se for assaltado, reaja com calma. Aí na hora que ela, a primeira vez é assaltada, ela briga com o bandido,
colocando a vida em risco. E tem pessoas que dizem, vou agir com muita naturalidade, vou tirar de letra e ficam lá paralisadas. Então, a resposta de cada um a uma situação dessa é muito particular. E é claro que como é uma coisa que a gente não está esperando que aconteça, porque situações inesperadas, por si só, elas não têm a gente não se planeja, a não ser que você seja um militar que está treinando para ir para uma guerra. Então, você está treinando para aquela situação. Por exemplo, os médicos, eles treinaram bastante para a emergência, mas eles não treinaram para uma pandemia, eles leram sobre pandemia. Por isso que tanta gente sofreu e está sofrendo agora, porque não houve treino para uma quase guerra que está sendo enfrentada, né? Então é uma situação inesperada, então as reações, né, Léo, estão sendo muito particulares de cada um. Pois é, tem desde esse ponto que aí é uma coisa interessante, porque para a gente passar por uma situação como essa, Denise, não precisa necessariamente você ter passado pelo estresse, mas se você, por exemplo, é um profissional paramédico ou um médico que está trabalhando numa situação como uma pandemia, você vai ver muitas situações traumáticas e você vai estar ali muito próximo. Isso pode sim desencadear. Por exemplo, o trauma, o acidente aconteceu não com você, mas com teu familiar e você foi testemunha ocular, ou você não estava no momento, mas foi um familiar muito próximo e pela empatia você sente aquilo como sendo seu. Então essa é uma situação extrema. Mas fora isso, Denise, eu ainda acrescentaria que quando nós estamos estressados, de uma forma geral, né, colocando estresse como estar estressado como sendo um sinônimo, sei lá, de estar com depressão, de estar com ansiedade patológica, ou simplesmente muito mais cansado do que a gente imagina, uma das áreas que é afetada é a nossa cognição, sem sombra de dúvida. E aí, quando eu falo cognição, eu estou falando da atenção, a gente fica mais desatento. Eu estou falando da memória de curto prazo, a gente fica esquecendo nomes, por exemplo, fica mais. Ou então vem toda a característica na cabeça, mas não vem a palavra, a anomia. Pode ficar com o pensamento mais lentificado para poder formar os raciocínios, e pode, o que você perguntou, ficar mais indeciso, ter mais dificuldade para tomar decisões. Isso mesmo que não seja um evento traumático grande, um estresse prolongado. Por isso que a gente tem muitas queixas de cognição nesse sentido, atenção, memória, tomada de decisão em situações como essa que a gente está vivenciando e outras crises crônicas que acontecem. É verdade. Bom, meu amigo Léo, acho que penso eu que o nosso programa de hoje também chegou ao fim, que a gente conseguiu aí dar uma boa contribuição com a temática. Queria que você anunciasse o nosso tema da próxima quinzena, para que as pessoas já possam se preparando com perguntas, dúvidas que elas possam vir a ter sobre o tema. E já aproveitando para agradecer a todos vocês que nos assistiram nesse programa, mais uma vez lembrando que curtir e compartilhar esse vídeo é uma forma de fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas. Então, compartilha, pega esse link, joga no grupo de WhatsApp da família, ou manda para amigos e para amigas que você acha que é interessante ouvir esse tema. Copia o link aí, joga o tema, compartilha diretamente, curte, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tanto aqui no meu YouTube como no YouTube do Leonardo Machado. Esse vídeo está lá para vocês curtirem e compartilharem. Penso eu também, Rossano, que fizemos aí um bom bate-papo, acho que conseguimos tocar em pontos bastante interessantes, e eu acho bem interessante isso que você está falando, porque, enfim, como mais neófito aí nas redes sociais, eu tenho ficado impressionado do poder de alcance que esses bate-papos úteis levam, a quantidade de visualizações, a quantidade de pessoas que agradecem, né, falando assim, poxa, muito obrigado, e eu também agradeço vocês agradecerem, porque isso vai acabando gerando um estímulo de a gente poder perceber qual a rota, qual o caminho, dando esses feedbacks. Então, o Rossandro e eu temos as nossas redes sociais, além desse Penso Eu, cada um tem os seus conteúdos que são gerados, e aí vale a pena seguir o Instagram, seguir lá o YouTube de cada um. O Rossandro tem outras mídias sociais também, podcast. Tudo isso são formas que a gente pode... Muitas pessoas me perguntam, poxa, o que é que eu posso fazer? Às vezes a pessoa não é da área, não tem muito conhecimento técnico, pode, quem sabe, compartilhar, pode, quem sabe, mandar, pode, quem sabe, curtir. Isso vai gerando algoritmo de outros conteúdos, já que a gente está hiperconectado. Eu acho interessante a gente também poder trazer esse outro conteúdo. Por exemplo, daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre medo, pânico e fobia. De certa forma, tem uma continuidade que a gente está pensando. Então, daqui a 15 dias falamos sobre medo, pânico e fobia, e já deu para perceber que não fica apenas na esfera do patológico.
Então, mesmo que você não passe por transtorno de pânico, mesmo que não passe por uma fobia, esse encontro aqui de um psiquiatra, de um psicólogo, ambos palestrantes e também escritores, serve para levar para o público em geral, não só o público que está passando por algum adoecimento na hora, ao contrário, porque a ideia também é de prevenção. E uma das coisas de prevenção exatamente. universal é essa, levar conteúdo, porque antigamente eram as televisões, mas o que eu percebo, por exemplo, às vezes você vai dar entrevista na TV mesmo oficial, às vezes o tempo para a saúde mental é assim, no finalzinho, 5 minutos, É. aí você e as pessoas estão tão precisando desse conteúdo que a gente agora tem essa possibilidade de ter um pouco mais de independência e também depende de você também que está nos assistindo. Eu agradeço a participação e espero estar com vocês, com o Rossandro, com todos aí daqui a 15 dias. Com certeza. Boa noite, galera.